ou convenções coletivas de trabalho, né, lá do artigo 611 e 611, parágrafo 1º da própria CLT, em contratos individuais de trabalho, lá do artigo 442 da própria CLT. Isso está sendo julgado na ação de descumprimento de preceito fundamental número 323. Então, a ação de preceito fundamental é descumprimento de preceito fundamental 323, traz exatamente essa possibilidade de incorporação destes acordos ou das convenções coletivas de trabalho, conforme prescreve o artigo 611 da CLT, naquele acordo coletivo de trabalho, né, aliás, o contrato individual de trabalho, conforme prevê o artigo 442 da CLT. Outro processo importante também é o processo que discute a jornada de trabalho, lá do artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, o artigo 11 lá da lei da própria CLT, né, mas especificamente quanto ao regime de trabalho dos motoristas de transportes de carga. Motorista de transporte de cargas, né, conforme será julgado, na ação de descumprimento de preceito fundamental, número 381, especificamente a jornada de trabalho dos motoristas de transportes de cargas, como prescreve aí a ação de descumprimento de preceito fundamental, número 381. Também os processos que discutem a constitucionalidade de penhora, né, como se vê lá no artigo 523, parágrafo 3º da Lei 13.105 de 2015, uma vez que não cumprida no prazo a obrigação, seja uma obrigação genérica, seja uma obrigação específica, isso então converter-será em dívida de valor, né? Então haverá aí a penhora. Mas essa penhora também é específica quanto ao bem de família, né? Bem de família de fiador. Fiador é um contrato, fiança é um contrato, né? Previsto lá no artigo 818 da Lei 10.406 de 2002, a fiança é um contrato subsidiário, não é solidário, como é, por exemplo, o aval, que é outro contrato de garantia, só que este previsto no artigo 867 da Lei 10.406 de 2002, né? O fiador de imóvel comercial, ou seja, aquele imóvel não residencial, previsto lá no artigo 51 da Lei 8.245 de 91, Lei 8.245 de 91, então será discutido também no STF, matéria extremamente importante, né? Logicamente que esse bem de família, algumas cláusulas, por exemplo, a súmula 364 do STJ, diz que uma pessoa sozinha, quando ela tem apenas um imóvel, esse imóvel também é um bem de família, portanto, impenhorável, né? Súmula 364 do STJ. Isso será julgado, logicamente, já que já existe aí a repercussão geral, conforme prevê a Lei 11.418 de 2006, e essa repercussão geral está prevista no artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, haverá, então, a possibilidade de ser reconhecido ou não, também pelo jusrealismo, no recurso extraordinário 1.307.334, 1.307.374. Na verdade, existe aí uma observação, esse recurso extraordinário 1.307.334 é uma ação contra uma decisão lá da Justiça de São Paulo, né, que manteve a penhora nos termos do artigo 523, parágrafo 3º da Lei 13.105 de 2015, de um imóvel, um único imóvel, ou seja, um único imóvel, portanto, bem de família do fiador, não é do devedor, do fiador, né, nos termos, como eu já disse, do artigo 818 do Código Civil, cuja responsabilidade é subsidiária, diferentemente do aval, que é uma outra garantia, mas é solidária nos termos do artigo 867 da Lei 10.406 de 2002, para a quitação de aluguel de imóvel comercial, ou seja, não residencial,
como prevê aí o artigo 51 da Lei 8.245 de 91. Lei 8.245 de 91. Logicamente que para a Justiça de São Paulo, o caso não se aplica ao entendimento firmado pelo STF, lá naquele recurso extraordinário que ficou famoso, né? O recurso extraordinário 605, 709, 605, 709, que visava ou impedia ou impede ainda a penhora do único bem de família do fiador em caso de contrato comercial, né? Logicamente que nós temos aí o bem de família regulamentado pela Lei 8.009 de 90, principalmente lá no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90. Essa Lei 8.009 de 90, no artigo 3º, ela traz que a impenhorabilidade de um bem, a impenhorabilidade de um único bem, ela é contrária, ela é oponível em qualquer processo de execução civil, né? A partir do artigo 783 da Lei 13.105 de 2015, também execução fiscal, através da Lei 6.830, que é a Lei de Execução Fiscal, como também previdenciária, trabalhista ou qualquer outra natureza, exceto, logicamente, quando movido, conforme prevê o inciso 7º, desse artigo 3º, né? O inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.090 e 8.009 de 90, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação, né? Então, isso aí, na verdade, já prevê lá na Lei 8.245 de 91, que é a Lei de Locações. Como eu já disse, a súmula do STJ 364, ela traz aí que o conceito de impenhorabilidade, de não poder penhorar, do Estado não poder penhorar, o Estado não poder resguardar, a impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, pessoas separadas ou pessoas viúvas, não é verdade? Então, eu vejo que todos esses processos aí estarão aí na mídia durante esse período, e aí os senhores poderão acompanhar. São processos que discutem, né, suposta omissão legislativa em disciplinar a representação parlamentar proporcional dos estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados também, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, e agora esqueci o nome, ADO 38, né? ADO 38 vai discutir exatamente esse papel aí, tanto da esfera administrativa federal, quanto da administrativa estadual, quanto da esfera administrativa municipal, né? Para disciplinar a representação parlamentar proporcional, né? Proporcional, né? Então, isso também vai aparecer aí nos próximos dias em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Poderia citar muitos outros aqui, né? Por exemplo, o processo que discute se aquele ex-deputado André Moura, lá do Sergipe, né, pode ser responsabilizado por atos de improbidade administrativa. Isso é interessante, uma vez que prevista aí no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, também é regulamentada pela Lei 8.429 de 92, né? Sem esquecer que, se for apurado que foi dano ao erário, como prevê a improbidade administrativa do artigo 10 desta Lei 8.429 de 92, não haverá prazo de prescrição, será imprescritível, conforme decisão jusrealista no recurso extraordinário 852.475. 852.475 é o recurso extraordinário julgado no STF pelo jusrealismo, que não há prazo, é imprescritível no caso aí de incluir-se no artigo 10 da Lei 8.429 de 92, né? Temos várias ações penais aí contra esse cidadão, né? Ação penal 969, ação penal 973 e ação penal 974. Então, vamos aguardar as decisões aí quanto a estas ações penais. Também temos processos que discutem aí
tanto a reestruturação dos transportes